Vozes Interativas. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este é o Vozes Interativas, o nosso podcast. Eu sou Ju Azevedo e 3 vezes por mês, todas as quintas, a gente está aqui entregando conteúdo de qualidade para você. Você já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, dá essa força para esse projeto. A gente tem mais de 50 episódios no ar, tanta história bonita de arte, de superação, tudo isso à distância de um clique. E quando você se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho para você receber informação de vídeos fresquinhos saindo do forno só para você. E lá no Instagram a gente também tem o nosso perfil, @VozesInterativasPDC. Vai lá, segue a gente, curte, comenta, compartilha, indica para os amigos, faça parte desse projeto, a sua participação é muito importante para nós. E aqui, se você está chegando agora, a gente tem uma super parceria com a Casal Monstro Suplementos, que é a melhor loja de suplementos do Rio de Janeiro. Uma disparada melhor loja. Da minha querida amiga, atleta Alegrimaldi Alê, um beijo no seu coração. Lá você vai encontrar uma infinidade de produtos, preços bons, eu garanto, porque eu também consumo os produtos da Casal Monstro. E na compra do seu suplemento, você vai ganhar uma consultoria dada diretamente pela própria musa Alegrimaldi. Se você é aqui do Rio de Janeiro, eles enviam o seu produto no mesmo dia para sua residência. Mas se você não está no Rio ou não é do Rio, fica tranquila, igual a minha mãe fala. Fica tranquila, Juliana, fica tranquila, fica tranquilo, que eles vão enviar para você em qualquer parte do Brasil. A gente vai deixar o link do WhatsApp e também o @ do Instagram. Casal Monstro Suplementos, a melhor loja de suplementos do Rio de Janeiro. Vamos à nossa convidada do dia? Vozes Interativas. O maestro brasiliense Alexandre Neco explica em uma de suas aulas maravilhosas que Vivaldi escolheu começar a sua principal obra, que é uma das mais marcantes da era barroca, As 4 Estações, pela estação primavera, para celebrar a vida. E como ele começa na primavera, obviamente o último concerto é o concerto do inverno. Aquele inverno gélido, gris do hemisfério norte. O inverno é o casulo, é a introspecção, a dormência. Numa visão mais otimista, o inverno é a esperança de vida no futuro. A minha convidada de hoje, num determinado inverno metafórico, uma onda gigantesca de dor e luto, um dia se debruçou na janela para igualmente celebrar a esperança de vida no futuro. Uma esperança equilibrista de Aldir, de Elis, de Soraya, do povo brasileiro. Ela é lindíssima, tem uma carreira super longeva no teatro, no audiovisual, dona de uma voz inconfundível, suave, uma voz marcante, é uma referência no teatro musical e está ininterruptamente nos palcos desde 1986. Minha convidada de hoje é Soraya Ravenli, tudo bem? Que coisa linda, que introdução mais linda. Gostou? Fiquei aqui assistindo, ouvindo, e obrigado pelas palavras, primeiramente. Esperança equilibrista, né? Você pegou esse momento da pandemia, não foi que... Realmente foi um troço engraçado, porque conheço muita gente que tinha o privilégio, que teve o privilégio, como eu tive, de poder ficar em casa, poder se cuidar, não é? Isso era um privilégio, mas muita gente se deprimiu, muita gente paralisou. E eu não, quer dizer, estudei muito, fiz muitos cursos online, assim, eu ouvia pessoas, lia, estudei em várias coisas e esse momento que você citou, que foi quando Aldir Blanc morreu. Sim. Eu tenho um WhatsApp da família, da família, do prédio, e as pessoas, alguém falou assim, Soraya, você pode ir para a janela puxar o bêbado equilibrista essa noite? A gente marcou 8 horas da noite, fomos para a janela
E foi lindo, foi emocionante, foi assim, a gente ritualizou, né, uma falta, a morte de uma pessoa tão importante, juntos ali naquele. Eu comecei a chamar aquilo de janelanças, porque Janelança, a né? gente Janela começou, a solidária. gente foi outras vezes, marcava, "Ô, vamos hoje, Eu vamos." sei, Então, eu acompanhei. aí a gente ia e gritava fora, vocês sabem quem, Sim. berrava aquilo tudo, extravasava também aquela Era janelança aflição e panelaço, e né? panelaço. Então, aí, até que um momento uma vizinha falou, olha, porque lá tem 2 blocos, falou, olha, você será que você canta na quadra? Porque tem todo um pessoal do outro bloco que não está participando. Uhum. Eu falei, uai, canta na quadra, eu moro aqui há tantos anos, troço esquisito, que coisa, né? Que nem, Aham. assim, esse deslocamento, assim, de função de um espaço, né? Era uma coisa que... E aí chamei Inês Viana para a gente amarrar um roteirinho, assim, foi o começo de um espetáculo que depois eu continuei e apresentei Uhum. muito, assim, uns anos, que era o Birajara, que é o nome do prédio. Então, a partir de cantar na janela, eu fui cantar na quadra, apresentei para pessoas que, assim, tinha algumas pessoas ali distanciadas, com máscara, várias na janela, e eu fiz uma apresentação de meia hora, uma coisa assim. E depois voltei, quer dizer, Inês na casa dela, eu em casa, a gente pelo Zoom, eu ia ensaiando uma vez por semana, a gente se encontrava. Aí eu ensaiava sozinha, pá, 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 e depois a gente se encontrava, ela continuava dirigindo, aí virou um espetáculo. Um espetáculo onde eu disparava bases gravadas por colegas, pessoas com quem eu já trabalhei. Então, tipo, eu ligava assim para Maria Clara Vale, Joana Queiroz, Edu Krieger. Pô, cantava uma música dele, Lama. Dulce, eu gravo um violão daquela música que a gente cantava no show Aham. da era dos festivais. Maria Clara, Joana, João Calado. É, e ia pedindo, cantando coisas a capela e disparando essas bases. Enfim, virou uma performance musical, um show um pouco performático, assim. Que Você deu início à Janela Solidária exatamente no dia da morte do Aldir, não foi? O exatamente que no que isso dia. simbolizou para você? Então, é o que eu te falei assim, de não estar só numa dor, numa Uhum. perda, numa dificuldade, numa tristeza que era específica ali. A gente estava passando por vários, né? Por várias questões, mas ali tinha um dia, teve uma perda desse compositor, artista marcante, importantíssimo da cultura brasileira. Então, essa coisa de não ficar sozinha, sabe? Cantar junto. Nossa, cantar junto é o que a gente faz. Tem todas as tribos, todas as raças, todas as religiões, todos os credos, tudo fazem isso, dançam e cantam juntos e juntos para compartilhar Constrói pontes, né? alegrias, dores. Então não é só também perdas, mas alegria também. A gente vai para a festa Claro, dançar junto, claro, claro. cantar junto. Não teve agora na praia não sei quantos bilhões de pessoas juntas cantando e dançando. Quer dizer, Aham. essa, mas ali era específico. Mas assim, eu acho que fez com que todos nós não nos sentíssemos tão sós ali, cada um na sua casa, né? É compartilhamento, é vínculo, é ela, é conexão, é. É, com certeza. E como é que a sua carreira começou aos 5 anos? É, a minha Como é que mãe, foi esse primeiro contato com a arte? minha Uma mãe idade tão tenra. porque foi quando eu comecei a estudar piano e teoria musical. A minha Aham. mãe foi cantora lírica, mas Seus pais são imigrantes poloneses, poloneses, né? poloneses. Eu sou a primeira geração aqui. O meu pai morreu, eu tinha 5 anos, e aí a minha mãe foi para o sul, depois foi para Niterói, casou com ele, mas enfim, quando a gente fez 5 anos, ela colocou a gente na aula de piano, porque ela tinha sido pianista, cantora e não tinha tido. Você imagina uma mulher, se agora é difícil, naquela época ela era o que? Ela nasceu em 24, 29, mas o que, que era isso? 30, 70, eu nasci em 62. Eu nasci em 62, mas 40 anos antes, em 20 e poucos, uma mulher sair do sul
ou lá tentar uma carreira profissional como cantora, é muito difícil. Eu mesma fiz, por ter feito várias cantoras no teatro musical, né? Carmen, Dolores e Dolores. Isaurinha Garcia. Isaurinha foi uma que fugiu com 14 anos porque o pai batia porque não queria que ela cantasse. E isso é uma das... Essa história era comum. Era comum uma pessoa, uma mulher falar, uma moça falar, eu quero cantar, quero tocar, eu sou artista, eu sou cantora, eu sou pianista, eu sou... E os pais proibirem, isso era muito comum. Era feio, né? A gente estava lá, não era nem, não tinha nem carteira profissional. Era uma desonra, né? Era uma desonra. Você tinha que assinar carteira como prostituta quando você era artista, Sim. sem querer, mas né, não tinha uma carteira específica, uma de trabalho. Enfim, então ela não teve, mas aí ela colocou a gente, eu e minha irmã com 5 anos de idade, muito cedo e também cantando em coral na escola. Então a música sempre foi muito forte na minha vida, muito, muito, muito. Então, a música é anterior à dança. Foi junto, porque ela me Foi colocou junto, no né? balé, Foi colocando balé. que era um balé, isso eu acho que eu gosto de pontuar, que assim, eu morava em Niterói. Aham. E a pessoa que dava aula de dança, de balé, que vive, a tia Norma, no meu coração, ela começou no clube, num clube judaico muito pequenininho. Depois ela foi abrir um espaço, Centro Experimental de Dança. E nesse espaço ela não dava só balé. Ela dava muitas outras coisas, muita improvisação. Ela trazia gente do Rio, tipo, talvez sendo Mariana Muniz, Michel Rubin, gente de fora do Brasil que ela trazia. Então era um espaço totalmente diferenciado, que não era balé e jazz, era outra coisa. Então era um play para mim, eu passava Era um tardes espaço de ali, experimentação, né? total. E isso eu vejo hoje, a minha ligação com o corpo, com a dança, hoje eu vejo como não existe, como eu tive uma coisa muito preciosa, muito. Pessoas muito interessantes que iam dar aula pra gente lá em Niterói. Davam workshops de um mês, davam durante meses. É algo que eu sinto hoje, principalmente, que as crianças e adolescentes estão tão sem corpo diante de uma tela. Sempre que eu conheço crianças da família, assim, que estão nessa coisa louca que é a telinha, e vão perdendo o corpo. E eu então tive uma coisa que hoje em dia é difícil. Coral na escola. Enfim, na verdade, quando eu fiz o primeiro musical, foi que eu entendi que eu tive a formação. Naquela época não tinham as escolas, nem tinha esse mercado de trabalho. Eu tive uma formação para o gênero do teatro musical, sem querer, né? Porque era coral, era música, era piano, era balé, era dança, era teatro na escola e no clube. Então eu fui fazendo. E isso é o que. Depois, quando fiz o Teatro Musical Brasileiro, que foi o primeiro, uma remontagem do espetáculo do Luiz Antônio Martins Correia, ele já tinha falecido, eu falei, ué, caramba, dá para juntar aquilo tudo que eu tinha estudado até hoje? É isso mesmo? Eu me lembro da epifania, assim, eu lembro como Sim. se fosse hoje, sabe? O ensaio era numa sala no Vila Lobos, uma das salas de ensaio, desse teatro que está lá destruído, e eu lembro perfeitamente de falar, uau, caramba, aqui tem uma época, então tinha uma teatralidade, tem a música, tinha uma coreografia, juntava tudo. Não tinha texto, né? Mas tinha a música que era texto, porque no teatro musical a música é texto. Claro. Então, e tinha essa teatralidade porque tinham cenas, eram cenas de revista, né? De revistas. E aí eu falei, caramba, eu tive uma formação para estar aqui. Juntava tudo que eu tinha estudado desde criança. Foi muito louco. E esse espetáculo que você, esse show que você faz com o Pedro Franco, Caminho, eu tive o privilégio, a oportunidade de te assistir lá no Teatro Rival semana passada e achei incrível a simbiose entre vocês dois. Você está falando de corpo, eu notei em você uma postura, uma consciência corporal
de quem dança, de quem vem do teatro, e parabéns por isso, tanto você quanto o Pedro. Fala um pouquinho sobre esse projeto, essa simbiose. É tão bonito ver vocês dois juntos, assim, uma sintonia muito agradável de se ver. Olha, Pedro é extraordinário. Pedro Franco, vou deixar aqui a dica. Quem não conhece, dá uma gulgada, vai no Instagram, fica sabendo onde ele vai fazer show, porque vale a pena conhecê-lo. Ele é totalmente fora da curva, é um músico de uma liberdade, de um domínio, de uma capacidade musical Entrega, né? extraterrena, Aham. extra. E a gente se conheceu porque eu fiz uma música para uma amiga, para a filha de uma amiga, e a Joana Queiroz fez um arranjo de sopros para essa música que é Marta. É uma música que está no Spotify, se alguém que tiver curiosidade de ouvir. Uhum. E aí ela falou: Olha, eu queria chamar, não sei se você conhece Pedro Franco, para ele fazer um bordado no bandolim, não era nem no violão. Eu falei: Bora lá, o arranjo tá lindo, não super, vamos lá. E ela chamou e eu fui para o estúdio com ela e com o Pedro. E quando eu vi o Pedro, ele ouviu uma vez a música, entrou e improvisou esse bordado em cima dos sopros. É uma coisa simples, uma coisa pequena. Ele só foi lá para fazer isso, mas eu entendi. Eu Você entendi entendeu, quem né? Pedro era, assim, Aham. porque ele repetiu, não me lembro se foram 2 ou 3 vezes, é que ele fazia coisas completamente diferentes, com uma absoluta liberdade, bom gosto e inteligência. Nos intervalos onde ele tinha, ele criou uma coisa ali incrível, rapidamente. Eu falei, eu entendi quem ele era, assim, que tipo de músico, de capacidade ele tem. Bom, aí recebi um convite para fazer um show em Niterói, no Municipal, de um produtor, do Flávio Loureiro. Ah, tem uma pauta, você quer fazer? Eu falei, tá aí, mas eu não quero fazer o que eu já tinha feito, algum show que estava pronto, eu não sei o que me deu. Falei, tá aí, com esse cara eu faria uma coisa nova. Chamei, e aí falei, Pedro, olha, não. Você gostaria? Eu chorava, pá. Eu gostaria de te chamar para isso, mas não para você me acompanhar. Não é essa meu desejo, proposta, não. Gostaria de fazer um duo com você. Uma coisa que a gente vai trocar e que você, como intérprete, eu como intérprete, os dois como solistas, os dois ali como protagonistas da cena, né? Da música. E ele topou exatamente porque ele entendeu que eu tinha também entendido qual era Aham. dele, sabe assim. Enfim, aí a gente começou a conversar. Eu me calcei 90% de músicas que eu já tinha cantado, porque eu falei, para estar com esta pessoa, eu tenho que ter algum nível de segurança ou de. E não tinha muito tempo, a gente fez. Não tinha muito tempo, assim, meses, tinha algum tempo lá, que Uhum. para estar com ele, que é uma pessoa que eu brinco assim, eu sei como a música começa, mas eu não sei como termina. A gente tem um formato, tem uma ideia, uma estrutura, mas tudo pode acontecer. E, de fato, cada show que é de um jeito. Assim, tem músicas que são completamente diferentes de um show para o outro, porque ele começa diferente, aí eu vou na dele, aí a gente vai para outros lugares. Então, ele me propõe, me provoca, me faz estar num lugar que eu nunca estive, entende? Isso é maravilhoso, né? Porque eu tô acostumada, assim, A, B, não sei se A, B, solo, volta pro B, vai A e finaliza. Tem uma estrutura muito fixa, normalmente bacana e estruturada, definida. E com ele é isso, não sei direito. Sim. Mas isso é maravilhoso. Acho que é aí que está o segredo da simbiose. Os sonhos que eu sonhei, senhora, eu quero sonhar de novo, senhora, oh senhora, oh senhora. Os sonhos que eu sonhei, senhora, eu quero sonhar de novo, senhora, oh senhora. Senhora, errei, senhora, não sou de viver de sonho, porém viver é sonhar. Senhora, errei, senhora, não é pra viver de sonho, mas é melhor e não sonhar, senhora. Os sonhos que eu sonhei, senhora, eu quero sonhar de novo, senhora, oh senhora, os sonhos que eu sonhei, senhora, eu quero sonhar de novo, senhora, oh senhora. Nem preciso adormecer.
E na última faixa desse show, você fez uma homenagem à Nana Caymmi, que recentemente, É. né, nos Ai, deixou. essas cantoras, né? Essas cantoras desse momento pós-era do rádio, assim, era do rádio também, eu tenho muitas grandes referências, mas com certeza, assim, eu sou da época do LP, sabe? Então, era assim, Jus, saiu um LP dos, do Chico, Milton, Gal, Bethânia, Bete Carvalho, Clara Nunes, João Bosco, eu já falei, o Gil, Paulinho da Viola. Saía dessa gente, desse pessoal, o disco, o LP chegava, a gente saía correndo para a loja de disco, entende? E comprava no mesmo dia, era uma sede, e aquele disco rodava na vitrola. Assim, eu fazia aquele tipo de botar na sala e ficar cantando o disco inteiro. Tem discos que eu sei inteiros dessa gente. Tem do MPB4 uma que tem os pupurris de Lupicínio. Que se botar, eu sei o pupurri inteiro até hoje, assim, a música ligada na Eu outra, não de duvido, tanto que eu ouvi não aquilo. duvido. Aham. Então, essa geração, assim, eu sou filha dessa geração, de fato. De todos eles, sabe? Assim, acho que eu não falei Caetano, sei lá, mas é toda essa Nara gente, Leão. Nara, e a Nana, eu falei naquele dia e eu vou falar agora, eu sinto, assim, vejo que a Elis tem várias, assim, tem uma vertente de cantoras com uma embocadura, né, que são filhas diretas da Da Elis, Elis. como filhas diretas da Gal, filhas diretas, sei lá. E a Nana é uma outra coisa, de um outro planeta, que vejo a única pessoa assim que eu falo, uau, tem uma embocadura e o timbre aí também não é para menos, que é a Alice Caymmi, que é a sobrinha, né? É a sobrinha dela. É filha do Dori. Do Dori. Dori não, filha do Danilo. Do Danilo, mas enfim. Ela, e eu ouvi muito, né? A Nana é única, única. E quando essas mulheres, quando a Gal, assim, morreu também, sinceramente, eu fiquei muito, muito. Você sentiu órfão? Não, eu senti meu coração apertou, Uma verdadeiramente. consciência maior da finitude. Isso e de uma parte da história que eu faço parte. Sim. Sabe assim, é uma coisa que me constitui. Tu sabe, sei lá, uma pessoa que você ouve muito, que você cresceu com aquilo, cresceu ouvindo, aprendeu a cantar com essas pessoas. Então, quando a Elis morreu, quando a Gal morreu mais recentemente, parece que é uma parte minha que fala, que dá um aperto no coração, que também está indo, que vai, que é uma época Que que vai está. ao mesmo tempo fica, né? E fica dentro da gente, mas é uma época que tá ficando longe. Eu também estou envelhecendo, estou com 62, sabe? Tem uma sensação estranha da passagem do tempo, forte, forte. E o que é? Que não, desculpa, que não de jeito nenhum nem me paralisa, nem me entristece no dia a dia. Só é um espanto, sabe? Profundo. É uma sensação de que agora eu tô com 62, as minhas referências estão começando a ir embora e as que estruturam que eu ouvi, que me estruturam musicalmente, com quem eu aprendi a cantar samba, a Beth, com quem eu cantava, aprendi, ouvi, porque a gente não faz o que a gente não ouve. Isso que eu falei agora é porque eu venho do teatro musical e percebo no teatro musical que as referências desse gênero, quase que 99% das pessoas que fazem tem como referências às músicas de musicais americanos, cantores e cantoras americanos ou ingleses. E essas pessoas não têm ligação com a música brasileira, quase nenhuma. Quase nenhuma. Então, na hora que elas vão cantar um samba canção, um samba de roda, um samba de break, não rola. Rola esquisito, porque você não faz o que você... Aquilo que você ouve muito
você vira teu, começa a ficar tatuado na tua alma. Claro. Eu acho que aí mora uma responsabilidade redobrada para você, porque você representa essas pessoas que estão indo e você também vai se tornando uma referência para as próximas gerações. Eu ouço muito essa coisa, faço teatro musical porque eu te vi na Ópera do Malandro, porque eu te vi, não sei onde. Sim, Eu tenho ouvido bastante isso, e é isso, é a vida girando, é a vida andando, é a vida passando, é o tempo, são os ciclos, né? É isso. E, de fato, eu tenho essa marca, de fato, eu sou vista como essa pessoa que traz uma alma, uma embocadura, da música brasileira. Olha, dos 30, eu te falei antes de começar, né? Que eu uhum, descobri que nossa história com Chico Buarque, que estreia agora, faz uma temporada no João Caetano em junho, é o 30º musical. Eu levei um susto quando eu fui botar lá na listinha, sei lá por que eu fui contar. Aí eu falei, não, é possível. Eu contei de novo, eu contei de novo, eu contei aham. de novo, eu contei de novo. É 30 mesmo, que isso, sabe assim. Desses, 2 são americanos, que é o Violinista no Telhado e As Mulheres de Grey Gardens, e um argentino que é Monstros. O resto, os 27 brasileiros. Então, para te dizer assim, como é que me constitui a música brasileira? Como é que é o que eu mais ouvi, é o que eu mais sei, é o que mais... É o que te Então, compõe, quando né? quando a Nana vai, eu, ai, dá aquele aperto assim, dou aquela choradinha, choro, boto para ouvir. Natural, né? E o que que a morte é para você? O que que significa para você a morte? É muito, muito sofrida para você? Não, eu não tenho medo, sinceramente. Eu vou falar uma coisa, não é mórbido que eu vou falar, não, tá? Claro. Não é uma coisa mórbida. Eu acho fascinante, eu acho que é uma passagem para alguma coisa que eu não, para um mistério, de fato, assim. Acho tudo muito misterioso, não, mas não me vem susto, não me vem assim sofrimento ou medo. Acho fascinante, acho que é passagem para alguma coisa que eu não sei, né? Que é para o mistério, porque a gente não. Eu tenho uma verdadeira sensação de que a gente é a ponta mesmo de um iceberg. Essa sensação eu tenho. Uma vez eu li num livro assim, a nossa conscienciazinha ridícula, estava no meio de um livro assim, agora que eu nem lembro o que que era. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, a nossa conscienciazinha ridícula. Eu acho assim, que é isso, a gente tem uma conscienciazinha assim, pequena, Mas que do tem que muito realmente está mais além da acontecendo nossa aqui. compreensão. Eu vou ser aqui conversando, tem muita coisa acontecendo aqui, que não é só isso aqui que a gente está vendo, Claro, né? Eu e você entendo. aqui, você Uhum. assim, com esse casaquinho branco, eu aqui, assim, papapá, o copo da... a gente nesse estúdio, Rio de Janeiro. Tem outras dimensões que a gente não tem a capacidade de ter a consciência aqui e agora, né? Não é só isso aqui. É, eu concordo com você. Agora, o que que é? Não sei, acho que... Vai além da nossa compreensão. Vai além. Uma vez o Ney Matogrosso disse numa entrevista algo que me impactou muito. Simples, mas muito impactante. Não é possível que não haja alguma coisa além desse plano. Não é possível que tudo que a gente constitui aqui se perca, sabe? Não perde, não perde. Eu acho que cada um tem o seu credo, tem, né, a sua filosofia, mas tem alguma coisa para além disso aqui, desse plano. E que a gente, Uhum. né, não se perde, não é possível. Seria muito. Seria algo assim, sabe, sem nenhuma função. Você constituir uma vida aqui e ela se perder. Eu acho que é algo que vai além da nossa compreensão, mas tem alguma coisa. Olha, pra ser bem sincera, tem um impulso que eu trago e que permeia toda a minha vida, mas eu acho que é algo particular, eu não sei assim, não sei se é para todo mundo, mas de fato, ou é meu Sagitário, Sagitário com Sagitário, mas é uma sensação e um desejo sempre de muita transformação. É como se eu sempre busquei.
como se fosse desatar nós, descobrir nós, ser mais livre, superar certas dificuldades que são internas. Sempre fui movida a como se eu precisasse compreender melhor os processos de vida e de olhar para o mundo e de comportamento e até hoje eu sinto isso. Eu sou uma buscadora, digamos assim. Acho que eu sou uma buscadora. Né? Se eu fosse resumir assim, uma pessoa que busca novos conhecimentos e eu ia falar a palavra evolução, mas é também, sabe? Eu estou sempre querendo aprender alguma coisa, estudar alguma coisa, romper com alguma barreira, com alguma impossibilidade que eu mesma ainda me coloco, querendo enxergar melhor a mim mesmo e o mundo, essa necessidade de uma percepção mais lúcida sobre mim, sobre as coisas, sobre as relações, sobre o que está acontecendo. Mas uma percepção lúcida que está preparada para se desconstruir, né? A qualquer momento, né? Não cristaliza. Não, né? A gente sempre cristaliza, mas sim e não, né? Aí vai quebrando. Vai quebrando. Uma vez eu vi a Viviane Mosé, eu fiz um curso com ela muito tempo atrás, muito tempo. Mas ficou para mim uma imagem que ela falava assim, a gente tem essa moldura aqui, né? Isso aqui é uma moldura. Tudo bem. E tá bom. Agora, o que importa é essa moldura não ser dura, rígida. É poder... Essa moldura ser maleável e ser perfurável. Então, abre para cá, fura para lá, ela mexe, essa moldura aqui, essa coisa, essa matéria, né? Ela ter espaço para mudar de lugar, para ir para lá e para cá, e para várias direções. Então, esse jogo de uma não rigidez, que é difícil. Porque a gente se estrutura de um jeito e aí é muito difícil, assim. Acho que uma das coisas mais difíceis é a gente mudar nós mesmos, né? A gente às vezes aponta muito, todo mundo, né? Todo mundo faz isso. O mundo, a cidade, o país, o governo, isso, o outro, a fulano. Mas o mais difícil mesmo é a gente mudar, eu acho, a gente, nas nossas pequenas, médias e grandes coisas. Então, eu sinto assim, dá trabalho viver. Dá. E vamos lá. Sabe assim? Dá trabalho. Então, vamos mão na massa. Vamos botar a mão nessa massa, assim. Tem mesmo uma outra frase que eu li outro dia no livro, tão bonito, de se esfregar na vida, sabe? Vamos se esfregar no viver, na vida, nas coisas. E vamos embora. E daí sai coisa. Daí surgem coisas. Né? Você está aqui nesse podcast que você me falou e empreendendo essas conversas, esse diálogo com pessoas muito diferentes, né? É uma maneira que você encontrou para estar em contato com muita gente, com muitas cabeças, com muitos universos diferentes e isso te alimenta. E aí cada pessoa também, né? Vai buscando. Vai me afetando. Vai me mostrando que o mundo não é essa certeza absoluta que a gente imagina que seja. É muito relativo e que cada um tem as suas convicções, cada um tem a sua história. E isso vai te afetando, sabe? Vai te tornando um ser humano mais maleável. Eu imagino que você também quebra certas ilusões, fala, acho que aquela pessoa de longe, imagino que ela é assim, 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 aí você vai conversar assim, uma proximidade tão grande aqui nesse tete-a-tete, nessa coisa, e fala, olha... Somos todos humanos, né? Somos todos humanos. Agora, uma coisa que eu gostei muito foi do título do show, Caminho. Essa ideia de movimento, sabe? Não é uma ânsia de chegar. É uma ânsia de caminhar, né? De se esfregar na vida. Tô errada. Esse nome é o nome da música da parceria do Pedro com a Zélia Duncan, que é aquela música linda, que tem uma letra linda. Eu fiz um duo agora com a Maria Clara Vale. Tem um duo que a gente até vai para Curitiba em agosto, num festival de duos, que musiquei uma carta do Geneton Moraes Neto, que
foi um jornalista e cineasta muito, muito interessante. E ele deixou uma carta. Tinha uma carta na biografia, que foi lançada depois da morte dele, que ele mandou para Beth, que era namorada, depois virou esposa, mãe dos filhos, tudo. Eles casaram, blá, blá, blá. E nessa carta tinha uma frase, o verbo é ir, tinha uma frase que se repetia, que é o verbo é ir. E aí eu musiquei e fiz com Maria Clara, a gente fez um duo também. E ele fala uma frase que... Nessa carta tem uma frase que eu acho também bem emblemática. Assim, ele diz que tudo o que é grande e forte é nômade. Eu acho essa frase assim... Lindo. Um esplendor, assim. É um esplendor. Não é? Assim... Tudo que é grande é nômade, mesmo. Porque, de verdade. Em todas as dimensões, né? O que a gente consegue tirar do lugar fixo, quando a gente consegue movimentar, sair, deslocar, ir de encontro, movimentar, alargar, mexer, você está tirando uma rigidez e aí você fica mais forte, né? Movendo montanhas, né? É possível mover montanhas, né? Que lindo isso. E o audiovisual? Você já fez muitas novelas, Eu fiz muita várias, coisa. Eu sempre fui quando me convidaram. Então, tipo assim, foram 8, sei lá, quantas novelas. A última foi Paraisópolis, já tem uns 10 anos, sei lá. Nem tô... Você fez a mãe da protagonista, né? Das duas, As duas, né? Né, A Tata Werneck e a... Bruna Marquezine. Isso. Foi a última. Mas, assim, de lá pra cá não recebi nenhum convite e também fui direcionando minha vida. Sempre fiz novela fazendo musical junto, porque quando eles me convidavam, eu estava sempre fazendo alguma coisa e aí, por sorte, o diretor sempre permitia que eu continuasse fazendo, o que eu sei que é difícil. Então, enfim, eu fiz todas as vezes que chamaram e depois não rolou, outros convites não rolaram, outros, e eu seguia fazendo música e teatro. Esse é até um tema, assim, um pouco delicado, mas eu acho importante, né? Eu tenho entrevistado algumas atrizes, principalmente mulheres, né? Porque eu acho que a gente é um alvo uma presa mais fácil pro etarismo, né? Então, assim, algumas delas sempre me reportam isso. Eu já estou há algum tempo sem ser chamada. Você acha que... Mas eu não sei, esse é meu caso. Eu não Não, pensei né? nesses termos, não. Não sei. Você Não também sei não te está dizer. buscando, né? Não, Você está muito também nunca tive esse voltada foco, assim. Então, eu ia, quando chamava, eu ia. Foi muito importante. Acho que nesse país é muito importante, né? Era mais ainda naquela época. Você sabe que a primeira novela que eu fiz foi por causa da Dolores. Quando eu fiz Dolores, foi um divisor de águas absoluto, aquele musical. Tipo, Inclusive, prêmios. Prêmio Shell, né? Foi, e vários, sei lá, personalidade do ano, e blá, blá, blá. Foi um boom, foi uma coisa antes e depois. E aí me chamaram para fazer novela. O Laços de Família. Laços de Família, né? Foi novela tão vista, era um outro momento, que não tinha tanto essa fragmentação. Já começava, eu acho, mas não tinha essa coisa tanto do streaming, né? Tinha mais audiência, eu acho que sim. Tinha um monopólio mais da audiência. Com certeza. Era outra uma hegemonia coisa. absurda. Absurda. Então, você sabe que até hoje, quando eu viajo, vou pelo Brasil fazer alguma coisa, saio do Rio, e mesmo no Rio, as pessoas falam assim: você fez a novela O Laço de Família. Lembram? Ivete, Aí, né? depois do Laço de Família, fiz mais 7. Né? E com personagens grandes e tudo mais, 2 malhações e não sei o quê, Beleza Pura e Paraíso e blá, blá, blá. Não. As pessoas se lembram do Laço de Família. Você vai ser a Ivete, que não sei o que lá. Eu falei, caramba, juro, sempre lembram dessa. Quer dizer, tinha um poder de audiência muito doido. Muito, as novelas do Manuel Carlos, absoluto. E a Globo era Globo. Era uma outra coisa, uma outra época. Efeito Globo, mas, enfim, exatamente. eu nunca... E efeito Vera Fischer também, né? Que é uma grande atriz, né? Queridíssima. E vocês contracenavam com frequência. Você era a melhor amiga
Você não, a Ivete era a melhor amiga Mas a gente ficou da Helena, né? com muito carinho. Eu fiquei com muito carinho por Aliás, ela. você tem uma história bem engraçada, né? A primeira vez que você foi contracenar com ela, você ficou meio assim. Fiquei muito. Tava chovendo, a gente estava dentro de um carro e a chuva não parava. E era assim, a primeira cena. E não é naquela época não tinha essa coisa de preparação como tem hoje. E Uhum. também quando eu fiz foi Paraisópolis, aí a gente teve uma pequena preparação que a gente se encontrava com um preparador, blá, 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 antes, para, enfim, desenvolver também as relações, né, da dramaturgia. Ali naquela época teve um café da manhã que durou 5 minutos, que o diretor falou, ah, tá, tchau, Tom foi embora. Aí comecei a gravação, aí não era com ela, depois teve essa cena com ela, a gente dentro do carro, e a chuva não parava, a gente ficou 1 hora para gravar uma ceninha pequenininha. E eu falava assim, não sei o que eu vou falar com essa mulher, que eu não sei esse mito aqui do meu lado. E eu fiquei assim, caramba, eu não sabia o que fazer. Porque era assim, a primeira, A entende? primeira, Ela né? não tinha A batido um primeira. papo, não tinha nada com ela, assim. E fiquei bem tímida, assim. Eu imagino. E como é que foi para você esse processo? Porque o teatro é mais expansivo, né? Você tem um corpo maior. E aí você cai direto na televisão, assim, tendo que ser mais minimalista. Foi difícil, foi Foi fácil, não. difícil, Quando né? chegou o meio da novela que eu tava, assim, à vontade, sabe? Que tava entendendo mais as coisas, o ritmo da coisa, sabe? Esse ritmo rápido. É outro ritmo, né? É muito ritmo, Eu né? chegar ali, tem um improviso, tem uma coisa na hora, o diretor marca, tem uma coisa que então, de fato, foi um aprendizado, assim. Quando eu me lembro de chegar no meio e falar, agora eu já chegava, assim, entendendo aquilo. No começo, eu fiquei bem assustada e bem. Normal, né? Sei lá, e acho que cada um também, sabe? Mas você gosta, você curte fazer? Depois eu comecei a curtir bastante. Acho interessante. Se você tem colegas interessantes, sabe, para contracenar, a coisa é interessante. Por exemplo, Calone, que é um grande ator. Grande ator. Eu me lembro que foi muito legal contracenar com ele, sabe? Porque ele é muito bom, então dá um chão, dá um estímulo, fica até fácil, porque é muito lindo, assim, dá uma intensidade, um jogo E ao bom. mesmo tempo, esses grandes atores são bem generosos em cena, né? Ele tinha já muita experiência, então eu me lembro disso, de ser muito bom quando isso, as pessoas o clima tá bom, aí pode ser bem gostoso. É. Eu me lembro, a Luciana Braga teve aqui também, e ela... Ela vai dirigir esse trabalho que eu vou fazer, Que que eu estava te falando com o legal! Flávio Marinho, Que legal! que aí ele Ela contando, falou que ela estava com falou? uns projetos de direção. É, falou en passant, mas ela falou, chegou a comentar. Que legal! Vai ser agora em setembro. Que Já estamos começando, bacana! já estou Ela é começando a maravilhosa estudar. também. Você viu a Judy Garland? Não, mas, Não? Nossa, ela sei a história. arrebentava. É, Ela, na época eu não tive a oportunidade de assistir. E ela assim, encerrou, né? porque ficou um tempo bom, acho Ficou que um tempo rodou. bom, é. E começou, é filho da pandemia também o projeto. Muitas coisas lindas, né? Muita arte aí rolou. Em meio a tanta dor, né? A gente conseguiu. E mais do que isso, eu acho que a gente conseguiu. Porque eu também fiz um monólogozinho, fiz ensaio pelo Zoom, essa mesma correria que você teve. Eu também escrevi uma dramaturgia, que foi até publicado por uma editora de São Paulo, de Que Ostre. legal. Qual o nome? Do meu livro, Dona Voz. É uma metáfora que eu faço, uma brincadeira com os nossos pensamentos, porque a gente tem umas vozes, né, internas, né, e a gente tem que se conectar com elas. Não é loucura isso, é autoconexão, né? E a gente tem essa dicotomia, né? Tem uma coisa mais que tenta te puxar para baixo, mas aí tem uma outra voz que é mais otimista, mais solar. Não, vambora, A vambora. gente tem todas as idades aqui junto. Idades e Tem a pensamentos Ju e tem a conceitos e Soraya de 10 anos preconceitos. aqui junto comigo, de 15, de 20, 25, de 30, 40, 50. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui, né? Tá Tá tudo no seu aqui, corpo, na tua mente. tá junto com a gente. A gente traz isso tudo, né? É. Tem uma simultaneidade de Tem, tempos. tem. Ontem, por exemplo, foi um momento assim bem emblemático para mim nesse período de mudança, né? E aí eu comecei a ver umas fotos, foto mesmo, impressa, sabe? Apareceram fotos da minha infância. Eu falei, tá aqui em mim isso, né? Mas ao mesmo tempo já foi. É muito louco isso, assim. É um túnel do tempo
que você entra ali e fica se vendo em outras fases. Meu Deus, isso aqui já aconteceu, isso aqui já foi um momento da minha vida, isso aqui foi um momento mais triste, isso aqui foi um momento mais feliz. É uma loucura isso, né? É, Mas eu, tá brin- aqui, ao eu, mesmo tempo tá aqui dentro de mim, eu sabe? brinco que a gente vai ficando mais velho, parece que tem várias encarnações, assim. É, Parece que eu já pensei várias vidas. Eu fui acróbata, já dancei, já sei o que lá, ou já, várias vidas dentro dessa vida, né? É uma sensação, assim, quando a gente vai ficando mais velho. é verdade, verdade. E eu queria colocar um videozinho aqui, porque eu acho que tem uma questão muito interessante aqui. Iago, tá no ponto? Eu pensei em nada preparar para o nosso encontro de hoje. Isso talvez garantisse a instabilidade na qual o próprio combate pudesse aparecer. Combate entre o dizer bem, translúcido, mentativo, que é o apelo do mundo, e o risco da mudez, o risco de ser engolido pela atração da opacidade, o risco de ser engolido pela profundidade de um corpo, por um corpo que pensa lento, que muitas vezes pensa sem pensar, que pensa em idiomas gástricos. Eu pensei em ter coragem para sustentar essa indecisão. Pensei que se eu nada preparasse, nada ensaiasse, a luta entre o dizer e o emudecer pudesse aparecer entre nós. Ao dizer essas palavras, indico que fui capturada pelo mundo. Mostro o medo que me atravessa, o medo de não corresponder ao pedido do mundo. O mundo ama uma determinação bem determinada. Para o mundo, o homem deve ser unívoco e claro, como um cartão de crédito. E no que diz respeito ao falar, a linguagem, eu vejo nos programas televisivos com os cobrões, os especialistas, que vigora uma relojoaria mental em que as ideias são perfiladas numa competência de neon. A inteligência é assustadora, assustadora. A inteligência diz, tecnicamente, e em qualquer circunstância. A inteligência bane a extração, bane o parto, bane a dificuldade do dizer. Enquanto que o dizer pressupõe o inefável. Depende de circunstância, depende até de que ainda haja terra no corpo do outro que escuta. Essas são palavras iniciais de quem não teve coragem de chegar completamente nu e virgem para esse encontro. Então, trouxe essas palavras para cobrir as vergonhas. Eu espero que esse encontro saliente a nudez. E que a nudez saliente aquilo que a cobre. Que coisa. A inteligência é assustadora. Foi um primeiro trabalho solo, um primeiro monólogo, foi a partir de um livro do Juliano Garcia Peçanha, que é um filósofo e um escritor, um poeta paulista, que a Georgette Fadel, que é uma amiga paulista, uma atriz extraordinária, me mostrou. E, de fato, eu me vi completamente retratada ali no livro dele, assim, totalmente, totalmente. Assim, eu me lembro do impacto, assim, do livro, das palavras dele sobre mim. E aí, por isso que eu quis montar, fiz uma adaptação junto com o Diogo Liberano, e também com a Júlia, minha filha, Júlia Bernard, Estelinha Rabelo,
uma colaboração da Dani Visco. Então, foi o tipo de projeto que eu também comecei em casa, sem apoio, sem nada, sem patrocínio, sem edital, sem nada. Fiz assim no desejo absoluto de realizar. Abri a sala, tirei os móveis e comecei a ensaiar. Quem podia vinha, na época que vinha, quando dava. E depois estreiei no CCJF, mas assim... Sim, eu acho que ele fala muito da criança. Ele conta uma história dele e da criança que não tinha lugar, né? Não teve lugar no mundo, e fala de muitas coisas, né? Quando você Muitas fala coisas. assim, a inteligência assustadora, quer dizer, a racionalidade assustadora. E é um poeta, é um poeta. Eu fiquei agora lembrando, porque era 1 hora de falação. E de um texto que eu era completamente apaixonada. Um espetáculo muito, assim, que foi muito importante para mim, muito importante, mas também, Ju, só para você entender, uma coisa muito de um público muito específico, entende? Eu fiz em vários lugares e teve um momento lindo que foi um representante do Sesc São Paulo que assistiu no Parque das Ruínas. Eu estava fazendo, acho que uma temporada de 1 mês, sábados e domingos no Parque das Ruínas. Assim, cheguei com minha malinha, montava tudo na hora, chegava com uma pessoa só, fazia tudo e apresentava. E ele tinha ido para... Estava numa feira que tinha ali o Antônio Martinelli, e ele assistiu no dia seguinte. 1 semana depois, me ligaram para fazer uma temporada no Sesc Ipiranga de São Paulo. E aí, então, eu fiquei pulando de alegria, porque era uma... É isso, você fazer uma coisa e aí vender para fazer uma temporada de 1 mês em São Paulo. Foi muito importante. Depois eu fiz pelo Midrash também, vendi para alguns Midrash é lugares. maravilhoso. Fiz. É que nem o caminho do Pedro, que é um tipo de trabalho, entende? Que eu vou dando linha para desejos artísticos muito específicos e que às vezes não encontram rapidamente uma maneira, um mercado, um edital, um troço, uma possibilidade. Aí caminhando, né? E aí eu vou encaminhando em casa, sozinha, com colaborações. Então, a gente estava conversando sobre isso, né, antes de começar. Sim. Cada um vai encontrando assim uma maneira de realizar também projetos próprios, autorais e Claro. desejos muito, muito profundos, né? Foi o caso da Instabilidade, que eu queria me apoiar na palavra, fazer um monólogo com texto, assim, o que vinha tanto da dança, da música, do musical. E aí, quando eu dei de cara com esse livro, eu realmente falei, caramba, isso aqui, como é que... E é um texto com muita teatralidade. Muita poesia, muita Aí filosofia. você coloca muita teatralidade. Aliás, em tudo que você faz, você coloca muita teatralidade. Quando eu canto, muita gente fala isso, né? Que me vê a atriz ali também, né? O tempo todo Claro, na música, na cantora. claro. Tá tudo misturado. Eu salientei essa parte da inteligência porque a gente está numa era, né, da alta tecnologia, da inteligência artificial, e certas coisas estão sendo conduzidas de uma forma muito estranha, né? Eu acho que a gente está se esvaziando muito da essência, do que realmente do que realmente faz sentido, né, para a vida, e se aproximando mais do material, do plástico, sabe, do robô. Eu acho que isso assusta um pouco, porque, sei lá, tem um lado bom, tem um lado positivo da inteligência artificial, mas a gente não pode se distanciar da nossa essência, sabe? E isso tem acontecido. É assustador. É assustador. Tem muita coisa maravilhosa e muita coisa assustadora. Eu concordo com você. Polos, assim, né? Polos muito radicais, assim. Muito radicais. E eu penso muito nessa coisa do corpo, né? Quando você fala que a gente se afasta, eu acho que a gente se afasta muito dessa casa aqui. Na hora que a gente se afasta disso aqui, né? De onde a gente mora, inicialmente, mas vai ter uma hora que a vida vai puxar, né? A vida puxa e fala assim, ó... Tem uma hora que acho que cada um de nós
enfim, eu fico imaginando, porque as pessoas envelhecem, chegam numa, em momentos assim de grande passagem, né? Que é o próprio tempo, assim. Então tem uma hora que você se depara. Você se depara com muitas verdades, você se depara com muita coisa, você precisa enxergar o que você não quer. Eu acho que. Mas sim, existe uma avalanche também de insensibilidades, né? Existe uma Muito, avalanche muito, muito. de anestesias, uma avalanche também de não encontros, que está muito assustador, né? Muito assustadora essa situação. A gente estava falando disso, a gente não gasta mais tempo com o que a gente está fazendo aqui agora, que é conversar, quer dizer, você está me ouvindo, você está me perguntando, eu estou falando mais com você, né? Você está querendo saber da minha vida, de mim, que pessoa é essa, que artista é essa, que pessoa é essa que você conhece de longe, mas a gente estava falando que a gente não gasta mais tempo com a prosa, com alguém na esquina, ali, com o vizinho. E quando gasta virtualmente, É, não sei, eu acho que a conversa sempre acaba levando para a inteligência ou para artificial. um utilitarismo, né? O É, que que você está fazendo, para que você está exatamente. fazendo, quanto que você vai fazer e quando é que vai ser, e, né, os afazeres, Senta as aqui, como é que você funções, tá? Acho o que 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 você vai não. produzir, o que que você vai estrear, o que que É, você... é. É, Tá fogo. tá. E eu acho que a gente precisa ter um autocuidado, talvez cada um de nós, né? Faz parte do autocuidado parar, olhar para as pequenas coisas, observar como é que está a relação com amigos, família, amores, filhos. Cuidar das relações, né? Cuidar, reconhecer os amigos, reconhecer os afetos, reconhecer as importâncias. Isso eu penso muito. Tenho pensado assim, eu tenho cultivado amizades que são amizades, pessoas assim de um forte vínculo, sabe? Ter uma atenção para que isso alimentar esses amores, esses afetos. Mas isso está tão escasso, né? Mas As pessoas não estão mais alimentando a amizade. Eu acho que a gente está se distanciando, se isolando, se aproximando mais da máquina e se distanciando disso aqui, cada um tem que não é? se cuidar, né? E nesse lugar, para mim, a inteligência é muito assustadora. Então, mudando de assunto, você tem um álbum maravilhoso chamado Arco do Tempo, que eu tive a oportunidade de ouvir no Spotify. É um álbum Músicas do de Paulo César. 2011, né? 2011. Estava estreando. Tem Lenine, né, no projeto? Tem, porque eu fui na casa do Paulo César Pinheiro, que é um gênio da música, e ele pedia coisas inéditas. Ele tinha um baú de coisas inéditas. Então, tinha parceria com Lenine, tinha parceria com Roque Ferreiro. Eu e Alfredo Del Penho, que foi o produtor do disco. O Dori também, né? Um Dori, Ninho de Vespa. E aí a gente também encontrou uma música inédita com Baden, uma música que nunca tinha sido gravada, Carta Branca, que... Porque foi assim, das coisas todas que ele me deu, eu gravei, meu Deus, cento e tantas músicas. E aí tinha. E depois ele mandou um arquivo com coisas só dele, sem parceria. E aí a gente deu de cara com um jogo de fora que eu até canto no show com o Pedro no caminho. E falei, caramba, que música linda, Carta Branca, blá blá blá. E a gente falou, mas isso é dele? E aí perguntamos para Conceição, esqueci o sobrenome da Conceição, que fez uma biografia do Paulo César Pinheiro. E a gente falou, Conceição, que é isso aqui? Isso aqui é só do Paulo, Carta Branca? Olha essa música. Ela falou assim, não, é uma música com Baden e é uma música que nunca foi gravada. Então, ainda teve isso. Que legal, cara. E a gente gravou, eu estava estreando Violinista no Telhado e estava fazendo show de lançamento no Sesc Copacabana. E foi o primeiro disco fora de musical, sabe? Disco de carreira, que eles chamam, né? Que é disco de cantora, assim, não é de atriz. Então foi o primeiro. Porque é isso, eu fico me dividindo, assim, nessa multiplicidade, né? Do teatro musical, do show, né? Da música, do teatro sem a música. Eu fico ali
nessa multiplicidade. Mas é lindo o álbum, lindo, lindo. As bonito. faixas são maravilhosas. Arco do Tempo é uma música que o Paulo fez para o disco, que eu estava aqui perto, dirigindo, foi assim... Bom, estava já gravando sei lá o quê, ele me ligou e falou assim, ó, fiz uma música para o disco. Eu parei o carro, era Pinheiro Machado, aqui na Rua das Laranjeiras aqui. Eu parei o carro, assim, eu fui para um canto e fiquei ouvindo ele cantar a música. Arco do Lindo Tempo que ele isso. fez Parou, para o parou disco. tudo, Eu né? parei, fiquei ouvindo, falei, meu Deus, ele fez Que uma música para o legal, disco. Eu gravei com a Júlia, com a minha filha. Quer dizer, gravei no começo da faixa com o... E agora vai me faltar o nome do músico. E depois abrindo e fechando o disco, né, como um grande arco assim, de tempo. A música duas vezes de maneiras assim, diferentes. E eu tive essa parceria com o Alfredo Del Penho, que é um irmãozão, assim, que eu conheci no Sassaricando, e que até hoje a gente é muito amigo. Que legal, cara. É lindo esse álbum. Mas você tem outros álbuns também. Tem assim, então, tem o Quatro Ventos, com o Libertango, que é da família Caldi, Estela, Marcelo Alexandre Caldi, com quem eu fiz vários shows e gravamos esse trabalho, Quatro Ventos. Aí tem o Break Moderno, que é com Sacramento, Marco Sacramento. Aliás, uma pessoa maravilhosa para você conversar. Oba! Um cara incrível, um cantor impressionante, divertido. E aí fiz com ele, que era um projeto no CCBB, porque também isso, como cantor, eu fiz muitos projetos temáticos endereçados para o CCBB, por exemplo. Homenagem a Elisete, o Break Moderno, a Era dos Festivais, Lamartine. Eram projetos de música que eram divididos em 4 semanas, sabe? Então, mas assim, de disco aí teve Break. E aí tem os discos dos trabalhos do teatro musical, né? Ópera do Malandro. Dolores. Instabilidade Perpétua eu fiz depois, comecei a usar a Loop Station na Instabilidade, que é aquele aparelhinho que você grava camadas sonoras. E comecei a compor e fazer arranjos ali. No Birajara eu fiz uma canção. Legal. E comecei uma pesquisa que eu continuo fazendo. E na pandemia, então, gravei os temas da Instabilidade Perpétua, que eu também cantava a capela e alguns que eu fazia no loop, num álbum que também está no Spotify, assim. Aí eu acrescentei coisas e fiz daquilo um álbumzinho, assim, do trabalho, Instabilidade. Legal. E esse projeto do espetáculo que vai estrear agora, reestrear no João Caetano. Então, Nossa História com Chico Buarque. Você já tem um serviço para dar? Tenho. E o horário é que eu não sei direito, mas é de quinta a domingo, em junho, 4 semanas de junho, com 2 sessões no sábado. Então, dei uma olhada, porque deve ser 7 horas, eu acho que é 7 horas de quinta e sexta, mas isso é fácil de olhar no meu Instagram, no Instagram do próprio espetáculo. Então, é uma dramaturgia que é uma saga, assim, que passa por algumas gerações, mas é a história de um grande amor que entre 2 mulheres que elas se desencontram e depois se encontram num momento mais maduro da vida. Então, tem um elenco lindo, só com as músicas esplendorosas do Chico. Lindas, né? Demais. É demais. Toca naquele lugar, né? E a música vai igual uma flecha, assim, no coração. E onde que a gente pode adquirir o ingresso? Eu acho que... Olha... Na Simpla? Simpla, eu acho que é Simpla, no próprio teatro também. No próprio teatro. Mas deem uma olhada no meu Instagram, no Instagram do espetáculo, né? No meu Soraya Ravelli ou no Nossa História com Chico Buarque, que ali vai estar, com certeza, todo o horário, onde compra e tudo mais. Passa o seu arroba no Instagram. É Soraya Ravelli. É só Soraya Ravelli. Arroba Soraya Ravelli. Eu não sei te dizer, eu acho que é. Eu não sei como é que é. Eu acho que tem um underline, não sei. Mas eu tô assim, quase careca, com cabelo grisalho. Vamos ver assim, acho que eu tô sentada, a foto é essa. Legal. Então vai ser o mês inteiro de junho. junho. Mês inteiro, quinta a domingo. É estreia dia 6.
Dia 6. Estreia Como é que dia você tá? 6. A gente vai retomar agora uma semana de Tá numa ensaio, então, expectativa boa? sim, porque é muito bom cantar aquilo É sempre aquela tudo. sensação de primeira vez? Sempre aquela adrenalina, mas é uma Adrenalina. adrenalina. Eu gosto muito de temporada, porque a temporada me liberta, assim, me dá um relaxamento maior, um domínio maior sobre tudo, assim, sobre o trabalho. Mas é sempre aquela coisa assim. Ai, 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 o que vai acontecer hoje? Ai, ai, É, ai. e Tudo também pode tudo acontecer, pode né? acontecer e também tem a energia da plateia que muda, É, né? a gente está cada dia de um jeito e. Você se permite inovar, mas ao mesmo tempo você sabe que é uma temporada, você está cumprindo ali Sim, é um aquele espetáculo com outras calendário, pessoas, então tem uma estrutura mais tem amarrada uma do estrutura que. mais Ou amarrada, quando eu mas ao faço mesmo tempo. Ubirajara, ou quando eu fazia Instabilidade, que ali eu era sozinha, eu podia, né? Não, ali tem uma coisa mais. É isso, é uma partitura para a gente voar nela também, né? Ser livre Isso, e voar isso. dentro daquela partitura, assim. E com certeza, cada dia, o ritmo, a respiração, a tonalidade, tudo é muito diferente. Os tempos. Eu gosto de temporada, eu sou um bicho da temporada, assim, bicho do palco. Acho que. Você é um pouquinho cartesiana, né? Como assim? Assim, você gosta de uma rotina, das coisas mais o A e B, né? Você se permite voar, mas você gosta daquela coisa mais organizada. É, as duas Você coisas, eu gosta acho. de... Você me vê assim? Como é que você me vê? Não, eu te vejo como eu vi em caminho. Mas pelo que você está me relatando, você é uma pessoa também que gosta das coisas um pouco mais Eu organizadas, gosto de me assim, exercer. Assim, por exemplo, eu dependo do corpo, né? Da minha voz e do meu corpo. mais Então, eu estruturadas, nado assim. todo dia, praticamente, eu cuido da voz, porque assim, eu dependo disso. É. Então, sim, eu gosto de ensaiar, eu gosto de. É, o meu. Você se permite ir para outros lugares, mas você tem uma estrutura, uma base. É, sim. Eu vejo isso. E o que você faz? Quais são os cuidados que você toma com a voz? Então, surge, acontece no corpo, né? Não é em outro lugar, é aqui dentro, é aqui. Então, eu preciso cuidar, eu cuido bastante do meu corpo fazendo exercício físico, Claro. alimentação e etc e tal, para tô com 62, então 62 é bem diferente. Voz lindíssima, muito bem cuidada. É, Evita, assim, tomar bebidas geladas. quando eu Rola tento, isso? eu já fui mais assim rígida com isso, mas sim, dormir bem é importante. Importante. Dormir é importante, hidratar é importante. Uhum. É, mês de espetáculo como vai ser esse, tem essa autoobservação. Ah, o muco tá maior e lava com soro fisiológico, reforço uma vitamina C. Fico realmente ligada na situação vocal que eu tô, de estar. Tem uma atenção que já é comum para o dia a dia, assim, que eu já tenho, porque eu estou sempre trabalhando, então estou sempre precisando de estar bem com o Claro. É meu teu corpo. instrumento de trabalho, né? Então, mas em época assim, de temporada, mais ainda, é uma atenção, entende? E que tem, principalmente, dormir é um troço importante, dormir bem e alimentar bem, hidratar bem Com e certeza. aquecer, cuidar da voz, tem. Eu acho que nesse item eu peco um pouco. Porque eu sou uma pessoa muito. Eu pratico atividade física, eu cuido da alimentação, tenho uma alimentação equilibrada, mas no quesito sono, eu ainda deixo a desejar, e isso realmente faz a diferença. Mas, Uma noite mal dormida é um dia mal rendido. mas você tem insônia ou Não, porque eu gosto de criar, eu gosto de escrever, eu à gosto de. À noite? noite. Ah, mas aí você não compensa de manhã, não acorda à tarde? Mas não é a mesma coisa. Por É? mais que, eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que o corpo foi feito para descansar à noite. Eu sou diurna, mas eu conheço gente que funciona que nem você, que cria, funciona. Eu gosto, por exemplo, Você de cria acordar. durante o dia? Consegue Eu criar? adoro acordar e se eu tiver que estudar um texto de manhã. Sabe, Isso é antes de ótimo. nadar, aí eu tô com a cabeça fresca, aí leio, sublinho, estudo, decoro. Apesar que decorar, eu decoro o texto nadando, andando de bicicleta. Mas, assim, Isso é estudar uma orgânico. coisa, sabe? Eu gosto de estudar de manhã. Minha É o cabeça tá certo, né? fresca. Porque aí você Mas, já mas tem acorda gente que descansa. tem esse outro relógio também. Sei lá.
Mas eu ainda gostaria de experimentar esse lado diurno para criar, para, sabe, dormir mais cedo. Você Eu, dorme o quê? eu durmo depois de meia-noite. 11h30 eu já tô blá, 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 Você já tá, 11, né? blá, 11h30. É meia-noite às vezes também. 11, mas 6, 7 já tô, 7, Já 7 tá e bem, meia né? acordando. Não, tô bem, acordo, mas acordo 7, 7 e meia. É porque você precisa descansar bastante pela É. voz. Também tem muito corpo envolvido, né? E a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Tem isso. Acho que ninguém está fazendo. Eu fazia antigamente, Ju, fazia um musical assim, ficava um ano em cartaz, ou 11 meses num teatro só, 9 meses num teatro só, antes para o outro. Assim, eram Batida temporadas pesada, né? 2 anos com o espetáculo, quase que ininterruptamente. Agora não, agora eu faço 4 coisas ao mesmo tempo. Estou fazendo preparação vocal de uma peça em São Paulo, que as meninas vêm para cá e eu faço por Zoom. Estou dando aula para 2 pessoas, vou reensaiar o musical, teve show com o Pedro. Tem, várias coisas. Acabei de gravar um álbum com o Alfredo Del Penho, do show que a gente faz com o repertório da Dolores. Então, assim, é muito assunto ao mesmo tempo. Aham. Tem que dormir Assim, bem. tem. Tem que dormir bem, tem que se hidratar bastante, praticar atividade física, porque dá um vigor físico, né? E aí o vigor físico é vigor mental, emocional, espiritual, aí vem tudo, né? E antes de entrar em cena, você tem rituais? Obviamente, Além de vamos, aquecer, voz, aquecer voz, né? eu já tive mais. Às vezes eu gosto de andar pelo palco, eu gosto de ficar, às vezes. Não tem não. Um ritual que eu repito. Tem sempre as rodinhas gostosas que a gente faz, né? Que Aham. os elencos fazem. Eu adoro perguntar isso, porque as experiências são bem diversificadas e eu acho incrível, assim, cada um tem um jeitinho próprio. Tem uns que ficam mais isoladinhos, tem outros que gostam de ficar ali conversando na rodinha um pouquinho, obviamente em algum momento vai se concentrar, mas eu acho isso tudo muito rico, essa história de coxinha, eu acho muito, muito rica, assim, É, sabe? Eu a acho. coxinha é bonita, né? Eu Não acho a é? coxinha É. muito poética, muito fascinante. Muito O poética. visual, a coxinha em si, assim. Aham. Aham. Lá em São Paulo, no Nossa História, teve um dia que eu fiquei só fotografando assim a coxia, as pessoas na coxia, no palco, pela coxia, é muito É lindo, lindo muito isso, lindo. né? O avesso do que está sendo visto, né? O de dentro é É. tão E é um fascinante. universo, né, paralelo, né? Um universo É uma que a outra plateia peça, né? é É uma uma outra outra peça. peça, uma outra peça. E que influi assim diretamente naquilo que você vai mostrar para a plateia, para o público. Interfere bastante. Total. É uma equipe envolvida por trás, tem um organismo ali funcionando, né? Um organismo. Então, acho muito bacana. E, assim, uma outra curiosidade que eu também tenho é quando você fecha a porta de casa, a Soraya da porta de casa para dentro, como é você para se reconectar com você mesma? Como é que é esse momento, assim, de você voltar para sua base? Você medita? Eu Você. tenho fases. A coisa da meditação, às vezes eu faço, às vezes eu tenho fases assim. Mas O silêncio é eu importante para gosto, você? eu gosto de Você ficar em gosta do casa. Eu gosto silêncio? muito de ficar em casa fazendo coisinhas. Mas você gosta do silêncio em alguns momentos? Sim, 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 sim. Ele conversa com você? Acho que é importante, né? Essa gente ficar ali lendo, vendo, arrumando coisas em casa e Revisitando. sim, esse Aí tem mundo um balanço também, interior. né, do trabalho do dia. O que que foi, o que que aconteceu, o que está acontecendo num certo processo, quais são os próximos passos. Assim, sempre um processo de feitura de um espetáculo é sempre intenso, né, de muita reflexão, de muito o que está acontecendo ali, em que direção ir, o que eu posso testar amanhã, onde eu me arrisco, o que está faltando, o que eu posso. Então, eu sempre, nossa, o processo de criação de alguma coisa é 24 horas, né? 24 horas, assim, eu nado quase todo dia. Enquanto eu estou nadando, assim, às vezes vem umas respostas, eu quase saio da piscina para anotar alguma ideia, alguma coisa, porque vem, assim, coisas a fazer, né? Em feitura de trabalho é isso, é
é de tudo que é lado, e a qualquer momento do dia, da noite, pode acontecer de acordar no meio da noite e anotar um troço. É. O serviço é integral, né? A dedicação é integral à arte, Nosso né? ofício é misturado com a vida, né? Não tem uma É. coisa, não é uma coisa assim, agora sair totalmente. Claro, a gente descansa, tem um dia que você tem uma segunda-feira que vira domingo, que você vem às vezes uma pauleira, estreia, segunda-feira, a segunda-feira que passa de uma estreia é um domingo, assim, de repente, mas não tem essa separação, né? Essa separação, 8 horas acabou meu trabalho é a vida, observar a Claro. vida, estudar, não é uma coisa que não tem fim, E não é tem ela que começo, meio nem inspira a fim. sua arte, né? Então não tem como Olhar descolar para uma coisa ele da é o outra. jornal, saber o que está acontecendo. Claro. Isso muito, assim. O que está acontecendo no mundo, o que aconteceu hoje, o que está acontecendo. E aí você vai para o teatro movido com aquele acontecimento, com coisas da tua vida, e do mundo, e da cidade, e do país. Isso tudo, Mas ao acho que a mesmo gente tempo, não você está acha que desconectado, né? é, A gente faz parte, a gente está aqui, no Rio de Janeiro. é. E ao mesmo tempo que a gente precisa se informar, eu acho também que a gente não tem que se obrigar a saber de tudo, entender de tudo. A gente tem quase não Porque consegue, né? não, porque é muita coisa acontecendo, sabe? É muita coisa. Cada dia são milhares e milhares de acontecimentos se passando ali no seio da sociedade. Você vê que agora a questão agora dos últimos dias do momento são os bebês reborn, sabe? É muita coisa acontecendo. Aí tem as duas guerras que o Papa, o Leão XIV, chamou de terceira. Achei muito interessante, né? Terceira Guerra Mundial. É a Terceira Guerra Mundial mesmo, em pedaços, como ele fala, né? Tem muita coisa acontecendo. Então tem certas coisas assim que as pessoas perguntam: ah, você soube disso, isso, assim, assado? Não, não soube. Mas um pouco a gente não vai saber de tudo, mas a gente tem que saber de Não, um claro, tanto, tem que né? saber um tanto, Tem que mas abrir, eu não sei, as manchetes, você dá lá uma olhada naquelas manchetes, aí lê algumas matérias e ouve um rádio, um troço. Não é possível ficar desconectado dessa não loucura que está pode, mas acontecendo, né? também não tem, acho que não pode rolar essa cobrança de você se inteirar de tudo, sabe? Porque também tem um momento que você quer se desconectar, sabe? Você quer esvaziar, eu acho que é importante isso. Tudo ao mesmo tempo. Eu acho que tem um pouco de cada coisa, né? É, Não dá para a gente ficar fora do mundo, né? Isso é o que a gente faz não dá, também. não dá. Tá inserido, a gente faz parte. O que eu digo assim, quando eu dou aula, workshop de vozes, eu falo assim, olha, cantar, eu falo, cantar é 10% voz e 90% o que você come, o que você lê, o que você fala, como é que você ama, onde você vai, o que você lê, qual foi a exposição, qual foi a viagem, qual foi o vi, como é. Isso para mim é cantar. Quando a gente canta, quando a gente entra em cena, a gente não entra. O que a pessoa vê, a gente entra com tudo isso, com a nossa opinião sobre o mundo, nosso olhar sobre a vida, com as nossas marcas. Tem um texto lindo da Sueli Hoenig sobre marcas, assim, quando a gente eu canto com as marcas, eu falo, a gente está ali Com com as aquilo, cicatrizes, com né? tudo, com as nossas fendas, nossas feridas, nossas alegrias, mas Verdade. e com o que a gente olha, como a gente olha e vive o mundo. Então, sim, essas coisas todas, elas, enfim, o que eu quero dizer é que não, acho que não, por mais que a gente não goste da política, eu sou uma pessoa que detesto, mas nós somos seres que somos políticos, que a nossa arte ela está dentro de uma cidade, de um país, de um sistema financeiro, político, etc. Então não dá para você se separar de nada disso. Não. A gente tem que ter o autocuidado de falar, agora eu vou. Esse Agora está lugar, na hora de eu. É isso que sabe? você está falando, Do né? Eu vou ler o jornal, esvaziamento agora eu vou cuidar de mim, temporário, agora eu vou cuidar do corpo, agora eu vou isso. trabalhar, agora eu vou ler, agora eu vou. Não é se alienar, mas eu acho que é um momento também que você tem que ter para esvaziar. É importante. Sim. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você vê essa CPI das Bets, né? Essa questão das Bets é uma questão muito triste. E eu acho que a música ela tem uma finalidade assim importantíssima, né? Porque às vezes a palavra não toca, não afeta, mas a música ela vai A música lá, tem né? Tem uma capacidade muito direta, Que aí você tá muito falando forte. assim, tem 10% de voz, mas tem
90% ali que são as suas marcas, suas fendas. Eu acho também a tua mensagem que você está emitindo. Depois normalmente quando eu falo isso, os jovens olham para mim com uma cara de assustado. Falei, claro que a pessoa para fazer uma temporada de quarta a domingo, com 2 sessões no sábado, tem que estudar muito, ter muita técnica vocal, óbvio, mas não é isso, só que isso é nada. Se você entrar só com isso, quem é você como artista, né? Se você Verdade. entrar só com... Quantas grandes vozes eu já vi em cena e que não me tocaram absolutamente em nada. E quantas vozes pequenas, às vezes nem trabalhadas, ou pessoas que desafinam, que me arrebataram e que eu saí chorando como uma louca. Uhum. Isso é real. É real. Eu já vi, isso realmente aconteceu. É de verdade, assim. Eu não duvido. Então, eu não sou encantada com grandes vozes que ficam desfilando habilidades assim na minha frente, não. Isso me cansa. Isso me cansa. Já passei, não me interessa mais. Se for só isso, não dá. A música tem muito mais para oferecer. É. Muito mais do que uma voz afinada, uma voz bonita e que alcança impactante, que tal alcança tal nota. Não. É verdade. Para a gente finalizar aqui esse primeiro quadro, eu gosto muito de fazer 2 perguntas no final. E eu adoro escutar as respostas, porque cada um tem um universo à parte. Quem você considera uma voz interativa no meio artístico? Uma pessoa, um profissional da música, da atuação, que é essa voz conectada com o seu público, que levanta as suas bandeiras e defende com veemência, com arte, com beleza. E por quê? Tem uma mulher, uma cantora que eu admiro muito, nesse sentido que você está falando, que me veio agora, com certeza existem muitas outras pessoas. Mas a Zélia Duncan é uma pessoa que eu admiro muito porque ela tem uma comunicação muito grande, uma coisa que eu morro de preguiça, que é essa coisa do Instagram, assim, de estar se comunicando com o público, e ela levanta as bandeiras, ela é uma pessoa extremamente militante das causas, assim, né? E se abre para essas discussões, se coloca pessoalmente nessas discussões todas. Então, uma pessoa que eu tiro meu chapéu. Tiro mesmo, como uma referência de uma artista política também, né? Que se coloca politicamente, que... Não sei se foi essa a pergunta. E total. Ela é um grande exemplo de uma voz muito interativa. Interessante. Ela é isso que você está falando. Ela é a voz, representa a voz. Né, das mulheres lésbicas também. Mas a e representatividade. E agora está falando de etarismo, e ela fala, ela tem essa comunicação, uma pessoa que gosta da comunicação, né, que tem essa verve. E isso é muito legal, muito, muito lindo. Excelente escolha, eu adorei. Soraya, eu adorei você ter vindo aqui. Obrigada por você ter participado do meu programa. Obrigada pelo convite, parabéns. Obrigada. Pela coragem também de fazer, de estar aqui conversando, chamando. Merda, que você fique aí. Pra nós. Que te traga muita coisa boa esse programa aqui, esse podcast. Merda pra você. Muita prosperidade, muita arte na sua vida. Você continue brilhando, você continue aí afetando os nossos corações, as nossas mentes, de uma maneira tão encantadora e de forma muito resistente, né? Porque fazer arte nesse país é muito difícil. Nossa Senhora. É uma loucura, né? Mas é uma loucura poética, uma loucura boa. E por ela a gente faz qualquer coisa, não é verdade? Sim. A gente vive, é o meu lugar aí nesse mundo, é isso. É isso, uma artista da cena, né? Do palco, da música, do teatro. Parabéns. Me vejo assim, igual a Bibi, igual assim, tá velhinha assim, pegando minha maçã, meu chá, aquecendo a voz. As coxias aí desse mundo. É bom demais, né? Que a sua arte reverbere. Obrigada. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.